Deixe-me te perguntar algo simples, mas silenciosamente poderoso. Quando foi a última vez que você realmente sentiu seu aniversário? Não apenas reconheceu, não apenas respondeu obrigado a algumas mensagens, mas sentiu de verdade, como quando era criança, quando seu coração batia forte com a expectativa dos balões, do bolo, do olhar de todos voltado para você num dia pequeno e sagrado. Agora, avance para a fase adulta. A mesma data chega e vai, mas parece mais um dia qualquer. Você acorda, talvez receba algumas notificações, talvez sua mãe ligue e segue. Você diz às pessoas que não comemora muito, que não liga, que é só mais um dia. Mas será que é mesmo? Porque por baixo dessa indiferença, por trás desse encolher de ombros casual, muitas vezes se esconde uma história silenciosa. Pessoas que tratam o aniversário como um dia normal não são frias, insensíveis ou desapegadas. Na verdade, muitas vezes são as mais reflexivas. Aqueles que aprenderam a esconder expectativas porque o desapontamento os ensinou. Psicologicamente, aniversários são espelhos emocionais. Eles refletem como você se sente por estar vivo, como você lida com a tensão e o quão confortável está em ser visto. Quando alguém diz, não me importo com meu aniversário, muitas vezes quer dizer, não preciso mais de validação. Mas às vezes quer dizer, pare de esperar por isso. Há uma diferença entre maturidade e retirada emocional. E os aniversários têm uma forma estranha de revelar qual lado dominamos. Algumas pessoas realmente crescem para além da empolgação de aniversário, não por tristeza, mas por paz. Encontram sentido nos dias comuns, nas rotinas, nos momentos silenciosos. Para elas, a alegria não cabe num calendário. Aprenderam que a vida é a celebração. Mas para outros, a história é mais complicada. Para eles, os aniversários despertam uma ansiedade sutil. Não por causa da idade, mas por causa da memória. Talvez lembrem de momentos em que foram esquecidos. Talvez amaram demais uma vez e foram feridos por expectativas não atendidas. Então, em vez de dizer, esse ano eu espero que alguém lembre, dizem, é só mais um dia. É proteção disfarçada de indiferença. E é aí que a psicologia fica fascinante. Quando sentimos repetidas frustrações emocionais, o cérebro começa a baixar a régua. Você reduz a antecipação para evitar o desapontamento. Ensina-te a si mesmo a não esperar alto demais. E embora pareça trágico, isso é uma forma de inteligência emocional. Um jeito de manter o equilíbrio. O cérebro prioriza estabilidade em vez de excitação, quando excitação muitas vezes trouxe dor. Mas aqui está o giro. Com o tempo, essa mesma proteção pode enfraquecer silenciosamente a alegria. O coração que um dia se protegeu se torna um tanto cauteloso demais. Você começa a passar pela própria vida como um convidado numa festa alheia, educado, observador, porém distante. Pense em quantas pessoas sorriem e dizem, eu não faço muita coisa no meu aniversário. Mas depois, silenciosamente, eles reproduzem o dia na mente. Notam quem não mandou mensagem, quem esqueceu, quem ficou em silêncio. Nós todos fazemos isso. Mesmo aqueles que afirmam não se importar, porque gostar é humano. Fingir que não se importa é só uma forma invertida de cuidar de si, comprimida, escondida sob uma casca de compostura. Os psicólogos chamam isso de comportamento de validação evitativa. É quando você convence a si mesmo de que não precisa de reconhecimento, porque parte de você teme não obtê-lo. E isso frequentemente se desenvolve em pessoas que, em algum momento, aprenderam que necessidades emocionais eram inconvenientes, que era mais fácil não precisar de nada do que desapontar-se de novo. Então, quando você encontra alguém que trata seu aniversário como qualquer dia, não presuma que é emocionalmente indiferente. Às vezes,
simplesmente fez as pazes com o desapontamento. Trocaram empolgação por controle, mas controle tem um custo, porque sob a superfície calma de "é só mais um dia" se esconde uma verdade emocional. Todos nós queremos ser vistos, não elogiados, não celebrados em gestos grandiosos, mas genuinamente vistos. Há algo profundamente simbólico nos aniversários. Eles marcam a própria existência. O único dia no ano que é inteiro seu, não pelo que conquistou, não por quem está com você, mas simplesmente porque você existe. E para muitas pessoas, esse lembrete traz emoções mistas. Alguns sentem gratidão, outros sentem solidão. Alguns sentem ambos ao mesmo tempo, como um coquetel estranho de nostalgia e indiferença. Porque aniversários, quer percebamos ou não, nos lembram do tempo, nos mostram o quanto nós percorremos e o quanto ainda não chegamos. Esse é o gatilho psicológico silencioso que muitos ignoram. Para alguns, tratar o aniversário como dia normal é maneira de permanecerem emocionalmente enraizados. É o jeito de evitar que o tempo pareça pesado. Se não faço disso algo grande, pensam eles, talvez não pareça que mais um ano escorre pelas mãos. Há também uma dimensão cultural nesse deslocamento. Na infância, aniversários são marcos sociais. Ligam você ao pertencimento. Mas na vida adulta, o holofote frequentemente incomoda. Muitos adultos lutam silenciosamente com a tensão entre querer ser notado e evitar parecer carente. E essa briga interna aparece sutilmente na forma como tratamos nosso próprio aniversário, porque veja que acontece por trás. Se ao crescer você foi aquele responsável, forte ou generoso, a sua mente internalizou uma mensagem. Sua alegria vem em segundo plano. Você aprende a diminuir suas necessidades. Você vira aquele que lembra datas alheias, mas esquece a própria. E com o tempo, seu aniversário começa a parecer irrelevante. Você nem sabe o que faria se alguém planejasse algo especial. Parece algo estranho, talvez desnecessário. Mas a verdade é que esse desconforto de ser celebrado não é humildade, é fadiga emocional. Lá no fundo, muitos desses que minimizam ainda desejam ser vistos, mas não de maneira ruidosa. Não querem atenção, querem compreensão, que alguém lembre não apenas a data, mas quem você se tornou no último ano, porque esse é o paradoxo da maturidade emocional. Quanto mais autossuficiente emocionalmente você se torna, mais difícil parece aceitar amor sem suspeita. Então os aniversários viram zonas neutras, lugares onde a vulnerabilidade normalmente surgiria, mas acaba sendo bloqueada pela praticidade. Está tudo bem, vamos só passar o dia, você diz. Mas atrás desse tom tranquilo, a mente processa dezenas de emoções. Nostalgia da alegria infantil, tristeza por conexões perdidas, gratidão por estar vivo e uma saudade suave de simplicidade. Isso é o que torna essa psicologia universal. Mesmo se você pensa que cresceu além dos aniversários, parte de você ainda lembra como era ser celebrado sem hesitação. Há também uma camada existencial, consciência temporal. É o momento em que você olha para quem era um ano atrás e mede silenciosamente o espaço entre quem queria ser e quem se tornou. E às vezes essa distância incomoda. É por isso que muitos preferem minimizar esse dia completamente. Não por negação, por autopreservação. A mente diz, deixa para refletir quando estiver pronto. Mas mesmo nessa quietude, o dia carrega peso. Ele desperta memórias, gratidão, arrependimento, tudo ao mesmo tempo. É como se o inconsciente tomasse nota do que mudou e do que ficou. E nesse diálogo interno, algo poderoso acontece. Você percebe que aniversários, despidos de tradição e expectativa, são pontos de consciência. Eles exigem que façamos uma pausa, por mais breve, e questionemos:
Estou vivendo com honestidade? Ainda me reconheço? Gosto da história que estou escrevendo com minha vida? Quando você trata o aniversário como dia comum, isso não significa que está fugindo dessas perguntas. Talvez você as enfrente em silêncio, privadamente, sem plateia, pois nem todo crescimento precisa ser anunciado. Às vezes é invisível, no modo como reagimos diferente do passado, no quanto perdoamos mais rápido, no quanto encontramos beleza no que antes passava despercebido. E talvez esse seja o tipo mais genuíno de celebração, quando não precisa de um dia especial para se sentir extraordinário. Ainda assim, há uma verdade delicada para lembrar. Até as almas mais autossuficientes merecem se sentir especiais, vez ou outra. Não porque precisem de validação, mas porque reconhecimento nutre essas partes que cuidam dos outros. Aqueles que veem o seu aniversário como dia comum, muitas vezes são os mesmos que seguram espaço para marcos de outras pessoas. São os que lembram datas, que checam como você está, que dão sem contar troco. E às vezes esquecem que também merecem luz, que não precisam merecer alegria. Ela pode ser dada de graça, porque até as almas mais calmas ainda querem ser vistas. Não pelo que fazem, mas por quem são. Isso não é fraqueza, nem fracasso sentir falta disso. Se alguma vez sentiu aquela pontada silenciosa no dia do seu aniversário, uma dor que não exige atenção, mas ainda pulsa no peito, isso é seu coração dizendo: a conexão ainda importa, dizendo que você é humano, que ainda importa ser visto, mesmo nos dias mais comuns, mesmo quando dizemos que é apenas um dia. Porque talvez o mais lindo de crescer seja justamente aprender que celebrar não precisa de fogos de artifício, que algumas celebrações habitam o silêncio, no olhar, na presença, num suspiro profundo. Não precisa fazer um pedido. Você é a continuação viva de todas as versões de si que chegaram até aqui. E isso merece ser celebrado, silenciosamente ou não, em todo o ano. Se esse conteúdo falou com você, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a espalhar mensagens que tocam de verdade. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha. A gente nunca sabe o quanto uma palavra pode fazer diferença no dia de alguém.